Lição 2. Tempo de decisão. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. Sábado, 1º de abril. Deus sempre falou com seu povo, transmitindo-lhe verdades relevantes que ele precisava ouvir em cada tempo. O Senhor tem falado conosco desde o aviso sobre o dilúvio até as profecias acerca da primeira vinda de Jesus, do juízo pré-advento investigativo e dos eventos finais antes do retorno de Cristo. Para estes últimos dias da história humana, ele enviou uma mensagem especial ao mundo e ao seu povo, projetada para atender à necessidade do momento. Ele descreveu essa mensagem sendo levada por 3 anjos voando no meio do céu, com a urgente mensagem do tempo do fim para todo mundo. As 3 mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Jesus, um chamado a deixar de confiar em nossa própria justiça e passarmos a confiar na justiça de Jesus, para nos justificar, nos santificar e, no fim dos tempos, nos glorificar. Devemos, portanto, escolher a Cristo, nos render a Ele e obedecer-lhe. As escolhas que fizermos agora impactarão nossas escolhas na crise final. Agora é o momento de nos prepararmos. Domingo, 2 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. Escolhas eternas. O Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para um mundo caído e rebelde, que há cerca de 6.000 anos tem estado submerso no pecado e no mal. Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará sua decisão final e irrevogável, seja a favor de Jesus ou contra ele. A mensagem do Apocalipse sobre a justiça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado, bem como de seu domínio em nossa vida, soará e ressoará por toda a terra. Ouça Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Pergunta 1. Comparando essas passagens, que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o evangelho pouco antes de seu retorno? A promessa de que seria pregado este evangelho do reino por todo o mundo tem seu cumprimento final na mensagem de Cristo para os últimos dias, que diz que o evangelho é proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse 22, há 3 declarações nas quais Jesus diz que voltará em breve. No contexto de seu retorno iminente, o Senhor acrescentou: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O Apocalipse avança para um clímax glorioso em que todos são levados a decidir a favor de Cristo ou contra ele. Claro, todos os dias, por meio das escolhas que fazemos,
mesmo em relação às pequenas coisas, estamos escolhendo a favor de Jesus ou contra ele. É pouco provável que alguém que faça escolhas erradas constantemente em sua vida agora, de repente, na crise final, fique do lado de Jesus, especialmente quando as forças de todo o mundo maligno estarão contra ele. Hoje, todos os dias, devemos escolher ser fiéis a Cristo e à sua lei. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Em eventos finais, Ellen White afirma, abre aspas, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Fecha aspas. Como Deus molda nosso caráter? Que meio Ele usa para crescermos em graça? O que fazer para permitir que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus? Segunda, 3 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. A volta do Filho do Homem. Apocalipse 14 contém textos chaves referentes à mensagem do Senhor para seu povo e para o mundo nos últimos dias. O ponto central de tudo isso é a volta de Jesus, o cumprimento da promessa feita por ele. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ouça Apocalipse 14, 14. E eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Pergunta 2. Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? Por que João usou esse título para Jesus? Jesus usou o termo Filho do Homem para se referir a si mesmo 82 vezes nos Evangelhos. Era um dos seus títulos favoritos. Ele o usou como uma expressão de afeto para se identificar conosco. Ele é um Salvador que nos entende, experimentou nossas tentações e passou por nossas provas. Ele é o Filho do Homem, que está voltando para nos levar para casa. O Jesus que vem nos buscar é o mesmo que viveu entre nós. Ele está qualificado para nos redimir porque se tornou um de nós e enfrentou, como um de nós, toda a fúria das tentações de Satanás e foi vitorioso. Pergunta 3. O que aprendemos com os seguintes versos bíblicos em Mateus sobre Jesus, o Filho do Homem? Ouça Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 24, 27 e 30. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Observe alguns elementos nessas passagens. 1. Jesus, o Filho do Homem, está vindo em glória com seus anjos. 2. Ele irá separar as ovelhas dos cabritos, o que será basicamente um ato de juízo. 3. O destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade.
Pense na expressão Filho do Homem e o que ela diz sobre a humanidade de Cristo. Apesar de ser Deus, ele se tornou um de nós, mas ao contrário de nós, nunca pecou. Que esperança incrível isso nos oferece com relação a 1. Conhecer o amor de Deus por nós. 2. Saber que Ele entende nossas lutas e pode nos dar vitória sobre elas. Terça, 4 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. O juízo celestial. Ouça Apocalipse 14, 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Pergunta 4. Que semelhanças encontramos nessas passagens? João afirmou: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Quando Jesus subia ao céu, Lucas registrou em Atos 1:9 que enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu em uma nuvem de anjos e voltará com uma nuvem de anjos. Os anjos então declararam aos discípulos espantados: Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Há uma verdade divina que pode não ser aparente, mas está incorporada nessa passagem. Esse Jesus, o Filho do Homem, aquele que caminhou pelas ruas poeirentas de Nazaré, ministrou nas ruas lotadas de Jerusalém, curou os doentes nas aldeias de Israel e pregou nas encostas gramadas da Galileia. Em breve virá outra vez. O Filho do Homem também é mencionado à luz do juízo em Daniel 7. Ouça Daniel 7, 9, 10, 13 e 14. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Pergunta 5. Por que Daniel chamou Jesus de Filho do Homem em um contexto tão sério quanto o juízo? Tendo em vista o que já estudamos, porque deve ser reconfortante saber que o Filho do Homem tem um papel tão central no juízo. Em Daniel 7, 9 e 10, o profeta viu a instalação da corte celestial com milhares e milhões de seres angelicais, celestiais,
reunidos diante do trono. Foi iniciada a sessão do tribunal, e os livros, os registros celestiais da nossa vida, foram abertos diante do universo. Em Daniel 7, 13 e 14, o Filho do Homem se dirigiu ao Ancião de Dias, o Pai, e recebeu seu reino eterno. O juízo revela diante de todo o universo que o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Esse juízo defende não só os santos, mas o próprio caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. Pense no fato de que toda a sua vida será examinada minuciosamente diante de Deus. Quando isso acontecer, qual será sua única esperança? Quarta, 5 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. A coroa do vencedor. João descreveu Jesus como um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A palavra para a coroa é Stephanos, que é a coroa de um vencedor. Quando um atleta ganhava uma competição importante, ele recebia um Stephanos, uma coroa de honra, de glória e vitória. Jesus usou uma coroa de espinhos, simbolizando vergonha e zombaria. Ele já foi rejeitado pelos homens, repreendido, cuspido e ferido. Mas agora ele usa uma coroa de glória. Ele voltará, mas dessa vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ouça Apocalipse 14, 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Marcos 4, 26 a 29. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Pergunta 6. Que semelhanças você vê entre os textos lidos? Do que falam essas passagens? O anjo vem da presença de Deus na glória do templo. Deus olha para o anjo e diz: chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. O anjo voa do templo para Jesus e declara com alta voz: chegou a hora. A colheita está madura. Vá buscar os seus filhos e traga-os para casa. No Novo Testamento, várias vezes, Jesus faz ilustrações da agricultura. Ele usou o simbolismo da colheita madura para ilustrar o crescimento da semente do Evangelho no coração. Em Parábolas de Jesus, lemos, abre aspas, a germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida.
Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. Fecha aspas. O amadurecimento do grão dourado representa as pessoas transformadas pela graça, motivadas pelo amor, que obedecem para a glória do nome de Cristo. O coração delas é um com o coração de Jesus. E o que eles querem é o que ele quer. Ellen White diz que, abre aspas, a nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, fecha aspas. O que isso significa, especialmente quando vemos nossos defeitos? Quinta, 6 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. Cada semente produz uma colheita. Em Apocalipse 14, há duas colheitas. A colheita de grãos dourados representa os justos, e a colheita de uvas representa os injustos ou os perdidos. Ambas as colheitas estão totalmente maduras. Todas as sementes semeadas amadureceram. Ouça Apocalipse 14, 17 a 20. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 15, 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Apocalipse 16, 1. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Pergunta 7. O que significa a expressão grande lagar da ira de Deus? Outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Eis o anjo que controla o fogo do juízo final. A colheita está madura. O pecado atingiu seus limites. A rebelião cruzou a linha da misericórdia divina. Por pior que as coisas estejam, vai piorar ainda mais antes de tudo acabar. Um Deus amoroso fez todo o possível por nós, o que inclui oferecer a si mesmo na cruz como sacrifício pelo nosso pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que mais Deus poderia ter feito além do sacrifício na cruz? Não há nada mais que a graça possa fazer para redimir os que rejeitaram repetidamente o Espírito Santo. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela a sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria
inveja e ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás no outro. O universo verá no povo de Deus uma revelação da justiça que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou. Em contraste com a justiça de Cristo revelada em seu povo, será visto todo o resultado da rebelião contra Deus. Perversidade, maldade, pecado e rebeldia serão plenamente exibidos diante dos seres humanos e dos anjos. O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, a obediência e a desobediência será aparente a todo o universo. Você percebe o contraste entre o bem e o mal? Por que isso é importante? Sexta, 7 de abril. Verso para memorizar. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 e 15. Estudo adicional. Em O Grande Conflito, Ellen White afirma, abre aspas, somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Vai assimilando aquilo que está acostumada a amar e reverenciar. O homem nunca vai superar seu padrão de bondade, pureza ou verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca alcançará um alvo mais elevado. Ao contrário, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem poder para erguer o ser humano. Se depender de si mesmo, sua vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. Fecha aspas. De forma sutil, quase imperceptível, nosso caráter e nossa personalidade mudam com base nas sementes lançadas na mente. Semeie boas sementes, e surgirão bons frutos. Semeie sementes malignas, e será produzido o fruto do mundo no caráter. Se semearmos indiferença a Deus e a valores e prioridades espirituais, colheremos o fruto da indiferença, apatia, autossuficiência e frustração. Alguns pensam, um dia virá a perseguição e a marca da besta. Quando isso acontecer, vou tomar uma atitude. Essas pessoas escolhem um caminho perigoso. Deus nos chama agora para entregar a vida a Ele. Quanto mais demora em responder ao Espírito Santo, mais dura a alma se torna aos estímulos de Deus e mais suscetível a cair e a acreditar nas mentiras do maligno. Perguntas para consideração. Considerando o princípio da colheita e o contexto de Apocalipse 14, 14 a 20, qual é a relação entre ser salvo pela graça e crescer em graça? Discuta os elementos necessários para o crescimento das plantas e compare-os ao nosso crescimento espiritual. Quais são as semelhanças? Existe diferença entre a habilidade dada por Deus de escolher e a força de vontade? Entender essa diferença é importante para o cristão em crescimento. O título Filho do Homem nos encoraja na hora do juízo, enquanto esperamos a volta de Cristo? É bom saber que um ser humano nos representa no juízo.